Tá bom? Então aqui, ó, habilidades especializadas, o que você vai ver aqui? Né? Eu coloquei aqui, ó, o estágio de transição e a característica. São as primeiras tentativas de refinar e combinar habilidades proficientes. E aqui a gente, lembrando aqui, ó, que nós estamos aqui, tá? Ó, de 7 a 10 anos, ó, fase de transição. Isso daqui ele já domina e agora tá, né, refinando. Começa um processo de refinamento, de combinação dessas habilidades. O estágio de aplicação é uma melhoria da proficiência das habilidades. Maior consciência de si mesmo, ou seja, ele começa a ter uma consciência maior do que ele é capaz, das suas próprias limitações, das suas capacidades, o que ele consegue e o que ele é limitado. Eu estou falando do indivíduo, tá? E bate com, né, o início da maturação biológica. Nessa fase de aplicação aqui, ó, voltando aqui, de 11 a 13, 14 anos, é um momento em que começa, onde pode, veja, não é que começa, é que pode acontecer um direcionamento. Com 12, 13 anos, ele já começa a escolher, olha, eu gosto mais desse esporte, eu gosto mais daquele. Apesar que a gente nota que é muito cedo também. Muita gente começa no esporte, depois vai para outro. Isso não é uma coisa muito, muito rara, não. Tá? E isso é até importante. Isso é até importante. Em algumas outras culturas que têm uma educação física escolar mais forte, que tem um entendimento mais profundo do que é o esporte em relação ao desenvolvimento, e aqui eu não estou falando esporte com relação à atividade competitiva, eu estou falando do esporte com relação a uma ferramenta, um mecanismo de desenvolvimento do ser humano. Independente se vai ser atleta ou não, isso aí é o que menos importa. Mas o esporte ele vai ser usado como um meio, uma ferramenta, um instrumento de desenvolvimento biológico, né, para ajudar nas questões biológicas, mas também motor e, obviamente, as questões humanas, as questões da área de humanas, né? Socialização, o entendimento do eu com o ambiente em que eu vivo e do eu com o outro, né? Ou com os outros, no caso, essas questões psicossociais. Então tá tudo relacionado, comportamental, né? Aí entra a relação. Então você, numa aula de educação física na escola, ou qualquer aula, né? Não precisa ser de educação física. Qualquer professor dentro de uma escola, ele vai lidar o quê? Com o relacionamento dos seus alunos. E ali pode acontecer, né, de tudo. Pode acontecer as coisas inimagináveis. Então, desde de situações muito agradáveis, muito legais, que você vê o carinho, o amor, né, entre as crianças, os jovens, mas você também pode ver situações opostas. O bullying, né? O bullying hoje é uma situação muito clara e muito presente, infelizmente. Tá certo? Então, o esporte, quando ele entra, né, em alguns países ele entra como um instrumento visando esse tipo de coisa, ele é usado de uma forma ampla nesse contexto. Então, o jovem, ele fez de tudo. Ele jogou esportes coletivos, esportes individuais, ele fez uma grande quantidade. Então, quando chega lá com seus 15, 16 anos, às vezes ele está jogando basquete. Aí depois ele muda. Quando chega com 20 anos, ele muda. Ele vai para outro esporte. Vai para a faculdade e muda o esporte. Então, assim, lá isso assim, mais nos Estados Unidos, né? A gente conhece mais o modelo dos Estados Unidos. Isso é mais comum. Aqui no Brasil é mais difícil você ver uma pessoa que estava no esporte e migra para outro. Tem também. Nós sabemos de casos de grandes atletas que tiveram, né, esse processo de mudança. Tá bom? E aqui, quando ele coloca aqui utilização ao longo da vida dessas habilidades especializadas, ele está falando de uma prática competitiva, de uma prática recreativa ou voltada à saúde, à utilização geral, né, para a vida. A maioria dos nossos alunos, ele vai levar isso para a vida. Ele vai ter o esporte, e eu não estou falando assim, que ele não pode competir, mas ele pode competir em
níveis ou não profissionais, ou níveis onde ele não se sustenta, ele não ganha vida com aquilo, de uma forma prazerosa. Ele compete porque aquilo dá prazer para ele, porque aquilo gera bem-estar. Então, a maioria, a gente tem que entender, a gente tem que ter consciência de que a maioria dos nossos alunos, nós estaremos preparando eles para a vida, né? Não para ser um atleta. Apesar de que, né, preparar para ser um atleta também é preparar para a vida, porque afinal de contas, ser atleta, ser professor, ser qualquer profissão, está incluído na vida. Então tudo faz parte das nossas experiências de vida. Portanto, é importante ter essa consciência também, né? Não é, eu vi alguém que tem talento e aí eu vou socar treino em cima dele, não importa o que ele quer, não importa o que ele sente. Não é assim que deve funcionar. Isso a gente sabe que ainda infelizmente acontece, mas não é assim que deve funcionar. Tá certo, galera? A gente precisa ter bastante consciência com a prática, com o desenvolvimento dos nossos alunos e com a prática de educação física consciente por parte do professor. Qual que é o objetivo de tudo isso? Então vamos lá. Levar o conhecimento à prática. Então veja, não adianta você saber tudo isso se você não tem a capacidade de fazer essa transição, né, do conceito para a prática. Então é o objetivo óbvio da educação física. Não tem cabimento você fazer isso de forma separada. Assim. É como eu digo, eu gosto de falar uma frase que me ajuda muito, sabe, com essa relação. A teoria sem a prática é inútil, mas a prática sem a teoria é perigosa. Então qual que é a ideia? É levar a prática, levar o conhecimento à prática. Porque a sua prática tem que estar embasada com esses conhecimentos. No caso aqui a gente está falando de desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento biológico, sobre respostas orgânicas, né, que a gente não falou ainda. E também sobre desenvolvimento, sobre esses aspectos desenvolvimentistas, principalmente os motores, né, mas também outras áreas. Assim, a gente fala mais sobre isso nesse caso. Mas é importante também ter conhecimento de áreas psicossociais, comportamentais, né, que eu já falei aqui. Então não é uma coisa só. O seu conhecimento ele vai, né, tendo que ganhar corpo, né, com diversas áreas, com diversos campos aí do conhecimento. É claro que quando a gente fala de pesquisadores, né, cada um vai estudar um campo muito específico. Mas a gente aí vai pegar esse conhecimento básico, a gente vai pegar esse conhecimento que vem dessas diferentes áreas para poder levar isso, né, para a nossa prática profissional. A não ser que a gente se torne pesquisador, mas aí é uma outra situação, aí é uma outra realidade, tá? Criar situações desenvolvimentistas utilizando o conhecimento adquirido. Criar situações. Veja, não é replicar, não é pegar uma atividade, uma brincadeira e simplesmente ir lá e eu estou fazendo porque é legal. Não é isso. Você tem que saber por que você está aplicando aquele jogo. Qual é o objetivo dessa brincadeira? O que você está desenvolvendo quando você propõe uma atividade? Isso é o mais importante. A atividade em si, ela está disponível. Hoje, você tem aí a internet, você tem o próprio YouTube, né? A gente tá aqui, mais do que nunca provando isso, que a informação você pega na internet. Então, repertório de brincadeira, de jogo, isso você consegue. Tem excelentes profissionais, né, compartilhando conhecimentos sobre aplicação de jogos, brincadeiras e outras atividades na internet. Tem realmente um repertório muito bom, de qualidade, e é importante que isso exista. No entanto, não adianta nada você ter ali um monte de ferramentas se você não sabe aonde que você vai usar, se você não sabe qual é o objetivo, né? Qual é o aspecto do desenvolvimento que você busca desenvolver com aquele jogo, com aquela brincadeira. Até para que você possa controlar a situação, né? Você precisa
entender em que momento você vai fazer uma intervenção, seja lá com qual objetivo, mas você precisa ter esse conhecimento para poder levar isso para a sua prática profissional. Promover a aprendizagem, desenvolvimento de saúde através do conhecimento. Obviamente, né, a gente está falando só sobre isso. Lembrando que os aspectos da saúde também são muito importantes, né? Hoje tem crianças aí, um grande número de crianças desenvolvendo sobrepeso, desenvolvendo algumas doenças crônicas que antes eram raras, né? A gente nem se falava sobre algumas doenças crônicas aí em crianças. E hoje a gente já vê isso com mais frequência. Então é importante também ter em mente que a educação física, tanto na escola como em qualquer outro ambiente, né, na área do bacharel, importante saber que serve também para a saúde. Então não vai, você tem lá um projeto de um esporte e tal, não é para você pegar e sair mandando embora uma criança que não tem habilidade. Por quê? Porque você está prestando um desserviço, né? Você está prestando ali um trabalho muito, muito ruim, antiético, inclusive. Então você não pode dispensar um aluno, né, porque ele não tem habilidade. Porque aquilo pode ser que ele... Pode ser não vai ser um atleta, mas ele vai ter um desenvolvimento da saúde física, da saúde social, da saúde emocional. Então você tem aí, né, uma grande quantidade de possibilidades dentro da sua área, ali dentro da sua aula. E como eu disse aqui, utilizar os recursos para aplicar o conhecimento adquirido. Eu acabei de falar, brincadeiras, jogos, atividades, danças em geral, ou seja, tudo que você pode usar ali para poder dar a sua aula e por trás, né, escondido, de uma forma ali subjacente, de uma forma embutida nessa atividade, está todo esse conhecimento. É como um iceberg, né? 90% do iceberg você não vê, mas se ele não tivesse ali, você não veria a ponta dele. A ponta do iceberg é a manifestação. A ponta do iceberg é o que aparece. Quando você olha um professor dando uma aula de futebol, dando uma aula de dança, dando uma aula de lutas, dando uma aula de qualquer outra atividade, né? O que você está vendo ali? Você está vendo a ponta do iceberg, você está vendo o que aparece. Agora, o quanto que aquele professor estudou para poder aplicar aquelas atividades com coerência e com conhecimento, isso você não vê. Isso a gente não vê ali no processo da aula, né? E às vezes até vê, se você tiver um pouco de senso crítico, um pouco de observação, você consegue ver isso sim. Tá bom, gente? Então, a gente fica aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, por acompanhar a nossa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima, meus amigos.